Olá, crianças! Eu sou a Andressa e durante esse tempo que a gente precisa ficar em casa, eu vou levar vocês por uma viagem pelas histórias da Bíblia. Essa é uma história verdadeira. Mônica era uma menina que frequentava a EBD de sua igreja. Porém, Mônica vivia num lar muito infeliz. E isso acontecia porque a mãe de Mônica não gostava de Mônica da mesma forma que ela gostava de seu irmão Miguel. Mônica e Miguel eram meio-irmãos. Eles tinham a mesma mãe, mas tinham pais diferentes. E a mãe de Mônica tratava Miguel muito bem. No dia do aniversário dele, ela dava ótimos presentes, ela sempre abraçava o filho, ela sempre levava ele até a escola, mas para Mônica, nada de nada. Ela não recebia presentes, ela não era levada à escola, a mãe sequer abraçava a filha. E por isso Mônica se sentia muito triste, porque a mãe dela preferia o seu irmão do que a ela. Vocês acham que Mônica poderia perdoar a sua mãe mesmo ela sendo tão injusta com ela? Vocês acham que Deus se agradava da atitude da mãe de Mônica? E Deus se agradaria se Mônica não perdoasse sua mãe? Se em algum momento da vida de vocês já ficaram tristes ou tiveram raiva porque alguém magoou vocês, hoje nós vamos aprender uma importante lição sobre o perdão. Quando Jesus vivia aqui na Terra, um de seus discípulos fez uma importante pergunta para ele. Esse discípulo se chamava Pedro e a pergunta era: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar alguém? Talvez Pedro estava sendo chateado por alguma pessoa. Alguma pessoa devia estar implicando com ele, tirando a paciência de Pedro. E por isso ele perguntou a Jesus quantas vezes ele precisava perdoar aquela pessoa. Ele até falou um número: Senhor, 7 vezes é o suficiente para perdoar? Talvez Pedro estivesse esperando que Jesus dissesse: tudo bem, Pedro, 7 vezes é o suficiente. Mas Jesus deu uma resposta diferente da que Pedro esperava. Jesus disse 490 vezes. Imagine perdoar uma pessoa por 490 vezes. Quando Jesus disse esse número, ele não estava dizendo para você contar por 490 vezes quantas vezes você perdoa uma pessoa. Mas ele quis dizer que nós devemos perdoar muitas vezes. E para ilustrar melhor essa lição, o próprio Jesus contou uma história. Havia um rei que todos os dias escrevia em um caderno tudo o que ele fazia com o seu dinheiro. Em uma manhã, enquanto o rei lia o seu caderno, ele descobriu que tinha um homem que devia uma grande quantidade de dinheiro para ele. A dívida daquele homem era tão grande que nós podemos imaginar que hoje ela valeria 10 milhões de reais. Imagina que você vai numa loja de brinquedo, daquelas bem grandes, e você compra todos os brinquedos da loja. Depois, então, você vai numa loja de chocolate, de doces, e você compra todos os doces da loja. E depois você chega na sua escola e paga o lanche de todas as crianças da escola durante um ano e ainda sobra dinheiro. Esse era o tamanho da dívida daquele homem. Era muito grande. Tão grande que ele nunca conseguiria pagar. O rei então chama esse homem até o palácio para cobrar essa dívida. O homem chega até o palácio, se ajoelha aos pés do rei e implora que o rei desse mais uma chance para ele, porque ele trabalharia e conseguiria pagar essa dívida. Mas essa dívida era muito grande mesmo. De uma forma que mesmo que o homem trabalhasse a vida inteira, ele nunca conseguiria pagar a dívida. Quando o rei viu a aflição e o desespero daquele homem, ele decide perdoar aquela dívida. E ele fala pro homem: olha, pode ir embora, a sua dívida está perdoada, segue sua vida. O homem saiu do palácio pulando de alegria. Imagina você ter uma dívida tão grande e ela simplesmente ser perdoada. Deus é como o rei. Nós somos como o devedor. E a grande dívida são os nossos pecados. Mesmo que nós trabalhássemos e fizéssemos muitas coisas para Deus, nós nunca conseguiríamos pagar pelos nossos pecados por nós mesmos. Foi por isso que Deus enviou seu Filho Jesus a esse mundo para morrer em nosso lugar naquela cruz e pagar pelos nossos pecados. Mas Jesus não continuou morto, ele ressuscitou, ele voltou à vida. E Jesus deseja que eu e você confiemos nele para que os nossos pecados sejam perdoados, assim como a dívida do homem da história também foi perdoada. Depois que o homem sai do palácio pulando de alegria porque a dívida dele tinha sido perdoada, ele se depara com outro homem que devia um dinheiro para ele também. A gente vai chamar o primeiro homem de Francisco, aquele que devia 10 milhões de reais. E esse segundo homem nós vamos chamar de Osvaldo. A dívida de Osvaldo era bem pequenininha, era 100 reais. Vamos dizer que era uma boneca ou um carrinho de controle remoto. Osvaldo então devia 100 reais para Francisco. O que você
vocês acham que Francisco deveria fazer? Francisco deveria perdoar Osvaldo, já que a dívida dele diante do rei foi perdoada? Seria fácil Francisco perdoar a dívida de Osvaldo? Deus é o grande rei e nós somos devedores que nunca conseguiríamos pagar a nossa dívida. Quando alguém nos magoa, pode ser difícil perdoar essa pessoa, mas do que nós precisamos nos lembrar? De que a nossa dívida diante de Deus, que era muito grande, já foi perdoada. E por isso, qualquer dívida que alguém tenha conosco também precisa ser perdoada. Era isso que Francisco devia ter feito com Osvaldo. Ele poderia muito bem perdoar a dívida de Osvaldo, já que a dívida dele, que era tão grande, foi perdoada pelo rei. Mas Francisco não faz isso, ao contrário. Ele agarra Osvaldo pelo pescoço e o obriga a pagar a dívida. E diz, olha, se você não me pagar agora, eu vou te mandar pra cadeia. Francisco não foi bondoso com Osvaldo. Ele o agrediu, ele o ameaçou. E isso foi visto por muitas outras pessoas que estavam ali fora do palácio. As pessoas que assistiram aquela cena terrível foram contar ao rei que o homem que ele tinha perdoado uma dívida muito grande não perdoou um outro devedor. O rei então manda chamar aquele homem de volta ao palácio e diz, poxa, eu perdoei a sua dívida e você não perdoou aquela outra pessoa que te devia. Então, já que você não conseguiu perdoar, eu também não vou perdoar você. E então o rei manda o homem para a cadeia para que ele fique lá até pagar toda a sua dívida. Olha que grande lição nós podemos tirar dessa história. Quando Jesus contou essa história, ele estava dizendo a Pedro que ele precisava perdoar, porque se Pedro não perdoasse aquela pessoa que o estava incomodando, Pedro também não seria perdoado por Deus. E ainda é assim nos dias de hoje. Nós precisamos aprender a perdoar para que nós também possamos ser perdoados por Deus. Se você já confiou em Jesus como seu Senhor e Salvador e tem passado por situações que te magoam, peça ajuda a Deus para que Ele te ajude a perdoar essas pessoas que têm te ofendido. Se você perdoar as pessoas, 4 coisas maravilhosas vão acontecer com você. Deus ficará satisfeito. A pessoa a quem você perdoar ficará agradecida. As pessoas que virem a sua atitude bondosa serão abençoadas. E você ficará feliz por ter feito algo certo, por mais que seja difícil. Se você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que Deus oferece perdão a todas as pessoas. Então, se você nunca pediu perdão a Deus pelas coisas erradas que você faz, faça isso hoje. Ore a Deus e peça para que Ele perdoe os seus pecados e transforme a sua vida. Receber o perdão de Deus é o primeiro passo para que você aprenda a perdoar as outras pessoas. Vocês entenderam a lição de hoje? Entenderam o quão bom é perdoar os outros? Lembre-se, nossa atitude precisa ser diferente da atitude de Francisco. A nossa lição termina por aqui, mas semana que vem nós estaremos juntos de novo, nesse mesmo horário. Se você não assistiu o vídeo anterior, é só entrar no canal aqui da igreja e procurar pelo vídeo. Tchau, crianças!